amanhã é dia 10 de outubro, um dia no calendário marcado como Dia Mundial da Saúde Mental. Diante de tantos desafios que enfrentamos com a pandemia, é preciso ter muito cuidado com a saúde na mente. Sem sombra de dúvidas, essa é uma data internacional para a educação, conscientização e também a defesa da saúde mental global. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o psicólogo Jean Cândido, que é especialista em psicanálise, está participando com a gente. Boa noite, Jean, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, estou muito agradecido por estar aqui. Muito legal, a gente tem uma data importante, dia 10 de outubro, Dia Internacional da Saúde Mental. Por que é tão importante, já num ano como 2020, um ano totalmente diferente do que a maioria de nós já viveu, a gente discutir sobre esse assunto? Então, boa pergunta e ao mesmo tempo eu acho que necessária. Durante muito tempo, durante vários anos, se a gente for estudar na história da humanidade, a saúde mental sempre foi deixada de lado, né? E em 2020, as pessoas estão com a pandemia, com a quarentena, com tudo que tem acarretado, as pessoas têm começado a perceber a importância de cuidar da saúde mental. Cada vez mais as pesquisas comprovam que doenças físicas, doenças crônicas, têm uma parcela e uma grande responsabilidade em razão da saúde mental. Tem uma grande influência da saúde mental. E uma coisa que eu costumo dizer, cuidar da saúde mental não é uma questão de precisar, mas de merecimento. Eu acho que quando a gente cuida, a gente se dá esse devido valor que a gente precisa olhar para a gente e abraçar com carinho as nossas questões. Jean, eu quero já colocar aqui, muitas pessoas que ficaram em casa durante esse tempo desenvolveram pânico, né? Muitas delas tiveram aí a crise de medo fora do normal, que realmente foi um momento muito difícil e diferente. Então, o porquê de ficar em casa e esse afastamento, esse distanciamento social levou a essa situação e como combater esse mal? Questão da ansiedade também, né? Exatamente. Sim, eu particularmente, eu costumo dizer assim que não dá para querer deixar livre o passarinho e ao mesmo tempo prender na gaiola, né? Então eu acredito que uma das ocorrências da ansiedade, de pânico, é porque aí a gente pode falar vários contextos. Então a gente está vivendo um contexto totalmente que nós nunca vivenciamos, então pessoas que perderam familiares, têm um risco de morte, né? Uma vez que a morte ela não se dá no inconsciente, porque o inconsciente é um processo depois, precisa acontecer algo para poder se estabelecer nesse inconsciente. Então, vem a ansiedade, vem a crise, vem as crises de pânicos. E outra coisa também, eu acredito que durante muito tempo a gente estava vivendo muito no automático. As nossas atividades, a nossa rotina, trabalhava, era um mecanismo mais de sobrevivência, né? Então, agora, com a pandemia, de estar em casa, de estar quieto, de ter que fazer o home office, de estar mais em contato com a família, até mesmo com as suas questões, nós estamos sendo convocados a lidar com quem a gente realmente é. Ô Jean, a gente está falando da saúde mental, porque como a gente já disse aqui, amanhã é o Dia Internacional da Saúde Mental. E a gente vive numa sociedade, não só aqui no Brasil, inclusive retratada em filmes, em histórias, de que a saúde mental antigamente ela era tratada com muita brutalidade, as pessoas não conheciam muitas doenças, as pessoas eram mal vistas e se tornou algo que ou a pessoa tem medo de dizer que tem, ou quando você comenta com uma outra pessoa, as pessoas falam que é frescura, que isso não tem nada a ver. Existe realmente esse preconceito? Sim, existe, mas nos últimos anos isso tem diminuído bastante. A minha prática clínica tem trazido várias pessoas para o consultório. Eu acho que nessa pandemia a procura por atendimento só tem aumentado. E o mais engraçado, o mais interessante é que pessoas a partir de 40 anos têm procurado muito atendimento. Então, assim, quem diria, por exemplo, que uma pessoa de 50 anos, há 10 anos atrás, iria fazer um atendimento psicológico, né? E eu acho que é muito mais, uma coisa que eu costumo dizer, que é muito mais saudável você começar a lidar com as suas questões do que você ir colocando um gelo. Porque culturalmente a gente tem essa tendência, né, de colocar um gelo naquilo que a gente está sentindo e deixando de lado. Mas chega uma hora que o gelo derrete. E o que acontece? Submerge tudo aquilo que a gente estava guardado e congelado. Muito bem, eu vou trazer a participação de uma pessoa que nos assiste, a Marta. Ela coloca um questionamento, que ela diz que tem uma filha e a sua filha desenvolveu um quadro de ansiedade muito grave nesse momento de pandemia e ela passou a passear com ela nos finais do dia para poder estar ao sol, porque ela leu que o sol é um antidepressivo natural. E aí a pergunta, né? É realmente um antidepressivo natural? E ela pergunta quais recomendações para que ela possa continuar tratando a filha. Então,
Se é ou não é, eu não posso afirmar para você, mas a gente sabe que sair de casa, dessa volta, esse contato, isso pode ajudar sim. Tanto que a gente é comprovado que o exercício físico é extremamente importante para a qualidade da saúde mental. Sobre a ansiedade, eu costumo dizer assim que o que é ansiedade e o que é angústia? A partir do momento que, né, como eu trabalho em psicanálise, a partir do momento que aquilo que é da ordem da ansiedade começa a atingir o seu corpo, seja com dores, seja com palpitações, taquicardia, isso diz algo muito mais de uma angústia, né? Então, a gente precisa entender o que é essa angústia está me dizendo. O que é isso? Aí, por isso, entra a importância do processo de psicoterapia, para a gente investigar e descobrir o que essa angústia diz de mim. A angústia, ela pode evoluir para uma depressão. A gente acabou de terminar aí o mês de setembro, setembro amarelo, foi debatido amplamente aqui no Brasil a questão de prevenção ao suicídio, que os números são alarmantes, né? Aqui, não só aqui no Brasil, mas também em outros países, de pessoas que acabam tirando a própria vida por não conseguir mais suportar algumas situações. São importantes essas datas, esses debates? Sim, é bastante importante, mas com uma ressalva. Eu acho que a gente tomar um pouco de cuidado para não romantizar. E eu acho que a gente vive numa sociedade onde a gente está romantizando tudo. Eu acho o Setembro Amarelo uma campanha extremamente importante, só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente vê muito nas redes sociais, você está angustiado, fala comigo, está triste, me procura. Isso é muito sério. E às vezes, com o que você fala, vai ficar tudo bem, procura isso, procura aquilo. Às vezes a pessoa já procura muita coisa e não encontrou uma alternativa de lidar com a sua angústia, a sua dor. Então, dependendo, se você não tem essa capacitação e você não tem esse trabalho, você pode muito mais atrapalhar do que ajudar. O ideal é procurar um profissional. Sim, exatamente. Um profissional ou um psicólogo, né? Eu acho que... Eu sempre costumo, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla. Cuidar da saúde mental não é questão só de precisão, mas que a gente merece. Muito bem. Tem uma pesquisa do Comitê Internacional da Cruz Vermelha que indicou algo que nós já esperávamos, que mais de 51% das pessoas acreditam que a sua saúde mental foi afetada com a pandemia, e nessa mesma pesquisa, 3 a cada 4 pessoas acreditam que é preciso ter um cuidado especial com as pessoas que estão na linha de frente, especialmente os profissionais da saúde, estão combatendo diretamente esse mal. Qual o cuidado que nós devemos ter com esses profissionais e como fazer para poder mantê-los no combate? Cuidar de quem cuida, né? Eu acho que os profissionais de saúde são os verdadeiros heróis nessa pandemia. E eu acho que a gente precisa, falando assim, em nível geral, a gente precisa de políticas públicas urgentes para dar um suporte maior a esses enfermeiros, os médicos, as pessoas que estão tendo de combate de frente. E ainda mais, eu vou dizer sobre os professores também. Então, eu acredito que a classe de professores tem sido muito afetada psicamente. Né? Eu trabalho com os professores, eu tenho esse contato, eu tenho visto tanto que isso tem atingido a questão da saúde mental. Então, eu acho que esse é um momento que tem aquele velho ditado que a gente precisa, né? A união faz a força, mas eu acho que principalmente a gente olhar para esses profissionais. E eu acho que políticas públicas, eu acho que a gente deve investir na qualidade de saúde mental, investir em formação. Eu acho que como a gente quer que essas pessoas elas trabalhem, elas cuidem das outras pessoas se elas não são cuidadas. Então, eu acho que a gente precisa, além desse cuidado, também de formação. A gente precisa formar esses profissionais para conseguir lidar com essas demandas da pandemia, da sociedade, enfim, de qualquer outra coisa que vir na tona. Já vamos falar um pouco da questão de crianças, de como, na criação, de como criarmos filhos, adultos, pessoas fortes, né? A gente acabou de ver uma reportagem que passou que o pai, ele beneficia o filho, você tirou uma nota boa na escola, então eu vou te dar um tablet. Você tirou uma nota boa na escola, eu vou te dar um carrinho. Isso está certo, essa forma de compensação? Existe o certo ou existe o errado para psicologia? Então, tudo depende. Eu acho que é uma resposta que a gente sempre dá, tudo depende. Mas eu acho que, mais uma vez, eu voltando naquela tecla, as crianças atualmente elas estão sem as escolas, estão sem esse campo social. Então, eu acho que nós, enquanto profissionais, enquanto sociedade, a gente tem um desafio muito grande para 2021 na educação. A gente já está tendo agora e para 2021 também. Eu acho que tanto os pais quanto professores e nós também, a gente precisa ter um pouco mais de ter um pouco mais de cintura para poder lidar com essas questões. E eu não sei realmente se é certo ou se é errado, mas eu acho que a gente precisa pensar, como assim? Só quando faz alguma coisa que é benéfico,
recebe algo de positivo, mas espera, o que é certo e o que é errado? Então, pode ser bacana, mas também não pode ser. Então, eu acho que tudo depende. É um pouco arriscado essas perguntas, dizer algo nesse sentido. Então, a gente precisa estar investigando um pouco melhor sobre isso. Mas, mais uma vez, eu volto. Assim, eu acho que a gente precisa repensar o que a gente quer com isso. O que essa recompensa diz? Né? Eu acho que é por aí que a gente pode começar a abordar. Tá certo. Participou aqui com a gente, então, o Jean Cândido, ele que é psicólogo, especialista em psicanálise, a respeito do Dia Internacional da Saúde Mental. Não é mesmo, Guilherme? Exatamente. Muito obrigado, Jean Cândido. E te aguardamos aqui para muitos outros assuntos, porque saúde mental é um assunto importante. Eu que agradeço pelo convite. Sempre que precisarem, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada. E vamos cuidar da saúde mental. Com certeza, tá dado o recado. Obrigada, uma boa noite para você. Boa noite.